Nos Estados Unidos, uma pesquisa eleitoral da Bloomberg apontou um dado curioso sobre os chamados estados pêndulo, aqueles em que tanto o Partido Democrata quanto o Republicano não possuem maioria absoluta. Os eleitores, mais da metade desses estados, disseram que não votariam no ex-presidente Donald Trump caso ele fosse condenado por um crime. A gente fala ao vivo com a correspondente Mariana Jangiacomo, que traz outros resultados desse levantamento. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, levantamento muito importante porque foi feito com os eleitores registrados para votar desses estados que são decisivos para a eleição, porque a grande esmagadora maioria, aqui dos estados americanos já tem preferência clara, ou votam em democratas ou em republicanos, então é nesses estados pêndulos, que podem votar tanto para um candidato quanto para outro, que a disputa realmente acontece. A gente está falando aí de Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Norte, foi nesses estados que essa pesquisa foi feita, mostrando que sim, esses processos de Donald Trump podem impactar e prejudicá-lo muito sim, Márcio. Mais da metade, então 53% dos eleitores registrados nesses estados disseram que não votarão em Donald Trump se ele for condenado. E essa porcentagem sobe para 55% para caso ele vá para a prisão. Isso em um dos 4 processos nos quais Donald Trump é réu, são 91 acusações criminais contra ele, desses 4 processos diferentes. Isso também é muito importante, Márcio, porque até agora Donald Trump tem conseguido de alguma forma virar toda essa situação a favor dele, Ele tem conseguido usar todos esses problemas na justiça para energizar a base dele, para energizar os eleitores, tem ido aos julgamentos e feito ali verdadeiros discursos de campanha, se dizendo politicamente perseguido, injustiçado, mas essa pesquisa mostra o limite disso, então, e o ponto em que esses problemas podem começar a prejudicar Donald Trump. E isso não só a gente falando do peso político, então de uma eventual condenação, como essa pesquisa mostrou, que isso teria um impacto na opinião pública e poderia tirar votos de Donald Trump, mas também do peso financeiro, do bolso. Nessa semana, os candidatos tiveram que entregar documentos mostrando as finanças, abrindo as finanças de campanha para a Comissão Federal de Eleição aqui dos Estados Unidos, e esses documentos mostraram que Donald Trump gastou 50 milhões de dólares do comitê deles de campanha, de 50 milhões de dólares de doações só em despesas jurídicas, em despesas legais com advogados de testemunhas. Essa é uma quantia muito grande e isso mostra, então, como o Donald Trump está usando esses recursos, que poderiam ir para outros lugares, na verdade, para arcar com todos esses problemas na justiça, com os advogados, com tudo isso. Então, isso realmente mostra como essa situação toda pode prejudicar Donald Trump, apesar de até agora, claro, ele ser o favorito dentro do Partido Republicano para disputar as eleições e até liderar, no caso de uma disputa mesmo contra Joe Biden. Uma outra pesquisa da CNN também mostrou que Trump tem 49% dos votos se as eleições fossem hoje entre os eleitores registrados contra 45% de Joe Biden. Então, uma leve vantagem ali, mas algo que, claro, também preocupa o presidente Joe Biden. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que falou com a gente ao vivo, direto de Nova York. Fundamental colocar na conversa, mais uma vez, Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, é incrível isso, me surpreende, O sujeito está cheio de processo, 91 acusações criminais, vence nos estados, nas suas primárias, nos caucus, e agora 53% dos eleitores dizem que não votariam nele se ele for condenado. Mas 91 acusações criminais, então eu posso votar nele. É porque são os estados pêndulo, E esses são eleitores democratas, independentes e também alguns republicanos mais moderados. É por isso que esses estados são estados pêndulos, porque eles têm eleitores mais moderados, mesmo entre os republicanos e, sobretudo, entre os independentes. Há uma enorme ironia aí, porque o presidente Trump está nas pesquisas à frente, o ex-presidente Trump à frente do presidente Biden no voto popular, e está atrás dele nos estados pêndulo. Por que isso é uma grande ironia? Porque os últimos presidentes republicanos que se elegeram, o George W. Bush filho e o próprio Donald Trump, se elegeram derrotados pelo voto popular. Eles se elegeram exatamente nesses estados pêndulo, Então, seria uma ironia se o Joe Biden se elegesse sendo derrotado no voto popular, como indicam as pesquisas, mas ganhando nos estados pêndulo, como indicam essas pesquisas. Agora, atenção,
a condição é muito importante. A condição é se ele fosse condenado, certo? Porque já houve recentemente pesquisa nos estados pêndulo mostrando que o Trump ganha nos estados pêndulo por causa das questões econômicas, porque os eleitores negros, latinos, uma série de eleitores que garantiram a vitória do Joe Biden nos estados pêndulo, agora se desencantaram muito com o governo Biden por causa da inflação muito alta de 2022, que os afetou bastante, são eleitores de renda mais baixa. Então, se a gente considera a questão econômica, o Biden perderia tanto... Falando de pesquisas, né? A eleição está longe, em novembro. Mas no quadro de hoje, o Biden perderia tanto no voto popular quanto nos estados pêndulo. Agora, com uma melhora da economia e uma eventual condenação do Donald Trump, aí o quadro mudaria. Veja como é complexa a eleição nos Estados Unidos, né? Não adianta olhar para o voto popular, tem que olhar exatamente para esses 6 ou 7, no caso da pesquisa de hoje, 7 estados pêndulo que realmente são os que decidem. Porque os outros estados ou sempre dão a vitória para os democratas ou sempre dão a vitória para os republicanos. Uma coisa é certa, você, Lorival Santana, vai ter muito trabalho para cobrir essas eleições e explicar essas eleições americanas. Muito obrigado mais uma vez, Lorival.